Hoje nós vamos debater um tema que posa para mim um dos maiores desafios que a sociedade moderna tem, que é lidar com drogas. E existe uma droga que posa um desafio que para mim é ainda maior, porque ela é uma droga legal, que é o álcool. E hoje nós vamos debater sobre o uso, o abuso do álcool na adolescência. Como é que isso está acontecendo? Qual é a consequência disso? Qual vai ser o resultado? E também, claro, como lidar e como ter, digamos assim, uma forma de vencer, como pessoas que muitas vezes tão cedo já se encontram acorrentadas. Então, como tratar e como vencer esse grande desafio? Nós vamos ao informativo e voltamos com o debate. O alcoolismo nunca foi um problema exclusivo dos adultos, pode também acometer os adolescentes. Hoje no Brasil, causa grande preocupação o fato de os jovens começarem a beber cada vez mais cedo. As meninas muitas vezes bebem tanto ou mais que os meninos. Um dos fatores para essa incidência de álcool entre os jovens é que o consumo de bebida alcoólica é aceito e até estimulado pela sociedade. Mas não se pode esquecer de que, em qualquer quantidade, o álcool é uma substância tóxica e que o metabolismo das pessoas mais jovens faz com que os seus efeitos sejam potencializados. Proibir apenas que os adolescentes bebam não adianta. É preciso conversar com eles, expor a preocupação com sua saúde e segurança e deixar claro que não há acordo possível quanto ao uso e abuso do álcool dentro ou fora de casa. Conosco hoje para debater Daniel Camaforte, que é pastor da Primeira Igreja Batista, ele chama de Igreja do Recreio, não é verdade? Aqui no Rio de Janeiro, e também trabalha na área de saúde emocional e psicólogo, é também psicólogo clínico. Doutor Daniel, pastor Daniel, doravante Daniel, vou pedir licença, fica mais informal para o programa. Claro. Muito bem-vindo de volta ao Cabeça para Cima. Obrigado, Rebeca, pelo convite e tenho certeza que teremos um debate muito interessante. Um debate necessário. Muito bom ter de volta também aqui hoje Alessandro Alves, que é médico assistente na clínica Jorge Jaber, diretor da ABRAD, que é a Associação Brasileira de Alcoolismo e Drogas, e também membro da ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria. Doutor Alessandro, bem-vindo também, de volta ao Cabeça para Cima. Muito obrigado, sempre uma honra, ainda mais com um tema da máxima importância, né? É fundamental discutir o assunto. Com certeza. E para completar o nosso trio hoje, temos o R. Júnior, que é líder de célula na Igreja Bola de Neve, aqui da Barra, e também trabalha com líder de trabalhos sociais na Cidade de Deus. Como é que eu vou te chamar, Júnior? R. Júnior de completo ou te chamam também só de Júnior? Pode ser Júnior. Pode ser Júnior? Fica mais fácil, né? Bem-vindo, Júnior. Muito bom tê-lo aqui. Obrigado. É um prazer estar aqui e falar, né, debater sobre esse assunto que é bem importante aí, e alertar a juventude nesse momento, né, tão crítico que a gente se encontra. Com certeza. Com certeza. Bem, a gente sabe que, como eu coloquei no início, é um desafio mesmo. Você falou, é um momento crítico e não sei, eu tinha para mim, olha, né, como são as coisas, né? Eu tinha para mim, quando eu era mais nova, que à medida que, não sei, a gente pensa, à medida que o tempo passa, as condições sociais melhoram, as condições de educação melhoram, as condições de educação melhoram, consequentemente as famílias vão melhorar, a educação vai melhorar, não é verdade? E esses problemas, digamos, nós teremos mais ferramentas ou serão problemas menores ou melhores de combater. Mas parece que não, que mais recurso financeiro, que mais comodidade, mais... a resposta dos problemas não está nisso, não, embora que as pessoas pensem né, que esteja. E nós vemos, então, vivemos num ambiente em que, claro, o álcool é uma droga lícita, mas é uma droga, né? E a gente vê, então, cada vez o tema que nos leva ao programa de hoje é a questão de que crianças, adolescentes e jovens já estão usando essa droga, estão bebendo. E a maioria delas começa em casa. É isso mesmo? Eu acredito. É o que as pesquisas dizem, pelo menos. Eu acredito que sim. Se eu pudesse citar a minha experiência, eu me lembro que meu pai ganhava caixas de vinho português e litros de whisky escocês. Ele trabalhava numa multinacional. Entendi. E ele recebia e deixava guardado. E eu e meus irmãos íamos bebericar. Eu tinha 9 anos de idade. 9. Porque estava em casa, estava disponível, eu via outros adultos beberem. O seu pai bebia?
Muito raramente, porque ele recebia por uma cortesia, uma Mas ele mesmo não elegância, era muito de beber? Ele acabava distribuindo aquelas bebidas entre amigos e tal, mas estava lá e nós fazíamos uso. Antes disso, na casa de um amigo, eles bebiam uma bebida muito doce, não é? Que eu prefiro não citar o nome aqui, mas era bem doce. E nós bebíamos juntos, a gente ia escondidos e tal. Também porque nós víamos os adultos beberem e achávamos que a gente também podia, até atraídos pela proibição, o que é interessante. Que tem mais esse detalhe. E aí? Eu também tenho experiência também assim, de que lá em casa, né, tinha aquele famoso barzinho, né? E a gente cresceu vendo aquilo ali, né? Eu lembro que, assim, meu pai, porque eu sou filho de pais separados, e enquanto meu pai morava conosco lá, a gente tinha esse costume de ter o barzinho lá, sempre ter, a gente ficar olhando para aquelas bebidas lá, e final de semana aquele churrasquinho de família e tal, essas coisas, vinha convidados e ali rolava aquela bebedeira ali e tal, e a gente foi crescendo com aquilo ali. Só que o interessante foi que eu não gostava, eu não achava aquilo legal e tal. E só depois, assim, de uma certa idade que eu fui provar, e aí eu provei e aí caí no alcoolismo, sabe? De uma forma exagerada, assim dizendo. E você é um cara novo, né, Júnior? Desculpa perguntar, qual a tua idade? Eu tenho 34 anos. Caramba. Eu comecei com entre 17, 16 anos, entendeu? A beber. E no meu caso, assim, foi porque vieram dificuldades, assim, separação dos pais, assim, traumas e coisas assim. E eu buscava na bebida, né, a distração para tentar sair daqueles problemas, né, durante aquele período ali, durante um momento assim. Deixa eu colocar logo uma pergunta um pouquinho mais técnica para o doutor. Essa precocidade na experiência, ela tem algum fator de influência maior e na pessoa se tornar dependente ou não mais tarde? Não tem dúvida, né? Quando eles estão falando aqui, né, tinha um barzinho na casa dos pais, tinha um barzinho. A gente precisa prestar atenção ao valor que nós, enquanto sociedade, as nossas famílias, vão dar para o álcool. Quando você tem um barzinho em casa cheio de bebida, você tem um altar em casa para o álcool. Né? Você está colocando um local onde o álcool está ali. É verdade. E assim, e a criança olha aquilo como objeto de adoração. A visita objeto chega... de desejo. Exatamente. A visita chega, o pai presenteia. Olha, eu gosto muito de você, vai levar uma garrafa. Na casa dele tem um bar onde ficam várias bebitinhas, né? Um bar onde ficam várias garrafas de bebida e as crianças ficam olhando. O Daniel, coitado, tinha um depósito na casa. Um depósito. Sempre no final do ano. Assim. Vira objeto de desejo e objeto, inclusive, que torna a criança, né, próximo do adulto. Se eu provo o álcool, eu sou igual, eu estou igual ao meu pai, eu faço igual à minha mãe. Tudo que a criança quer. Então, assim, se fala, mas é uma bebida lícita e o outro bebe socialmente. Mas é lícita para quem? Em que sociedade se bebe? Eu bebo socialmente. Em qual sociedade? A nossa sociedade quer isso? É social ver jovens, né, como tivemos há bem pouco tempo, o falecimento de um jovem, disputas, né, de jovens para ver quem bebe mais. Isso é realmente social? É esse o convívio que a gente quer? Então, a gente começa olhando o que a gente está fazendo com os altares para o álcool dentro da nossa casa. Sem nenhuma colocação moral. Somente um alerta para que a gente pense qual é o lugar que essa droga, ainda que lícita, que lugar ela tem que ter dentro das nossas casas, das nossas vidas. Porque as crianças estão lá, elas vão ver e elas vão, por hábito, seguir aquilo que fazemos. A precocidade da experiência influencia? A gente sabe, por exemplo, tem uma coisa que vocês, acho que todos três são familiares, não sei, e às vezes eu não gosto nem de falar sobre ela, mas eu prefiro falar, porque eu acho que é melhor a gente informar. A gente sabe que inicialmente, igual com droga, a gente não tem uma explicação, ou de repente já a ciência começa a desvendar elementos que fazem com que uma pessoa efetivamente fique dependente mais rapidamente do que outra. Há pessoas que ainda conseguem beber ou conseguem até usar certas drogas por um tempo e não se tornar dependentes. E outras usam, mas a gente sabe que o abuso
leva à dependência, ponto, independente da pessoa ter um gatilho, dela ter algo favorável ou não. Então, a gente sabe que tem aspectos físicos, aspectos psicológicos. Essa precocidade de idade, ela de alguma forma, ela potencializa isso, essa probabilidade de dependência? Sim, e por vários aspectos. E um principal que eu quero chamar a atenção, porque a dependência ela é multifatorial, tem questões genéticas, físicas, psicossociais, mas um aspecto importante na precocidade é o resultado que a experiência com álcool vai ocasionar. Às vezes a criança a criança ou o adolescente fica embriagado e é legal. Os pais riem, fácil. A família aplaude, vira até um certo apoio. Agora é machão, agora ele bebe. Então aquilo acaba sendo Ou se ele é um pouco tímido, ele se sente mais solto. Deu tudo certo. Eu já tive, por exemplo, a oportunidade de tratar pessoa que aos 12 anos teve a sua primeira experiência com álcool e naquele dia também conseguiu dar o seu primeiro beijo numa namoradinha. Então ele casou, e era um rapaz muito tímido até essa idade. Então ele casou imediatamente a possibilidade de se aproximar do sexo oposto associado ao uso de álcool. Toda vez que precisava fazer isso, só conseguia se usasse álcool. Ele criou essa dependência psicológica. Você iniciou a nossa conversa muito surpresa com o fato de tão precocemente haver esse contato com uma substância que é uma droga, que está em casa, muito bem colocada pelo nosso médico, como um altar, num lugar de destaque que aproxima a criança do adulto. Mas eu quero olhar a questão também pelo viés espiritual. É bom lembrar que fomos expulsos do paraíso junto de Adão e Eva, que são o casal representantes da humanidade. Verdade. Então, nós carregamos, todos nós, todos os seres humanos, uma experiência traumática básica. É um vazio fundamental de todos nós. É a marca de Adão. E o álcool é prazeroso, ele te alivia de talvez de muitos desconfortos, né? E muita gente, como muito bem colocou o doutor Alexandre, o sujeito é muito tímido, bebe, se sente mais à vontade, consegue fazer um namoro, né? A gente tem muita experiência desse tipo na clínica, ele associa então a bebida a esse bem-estar. Então esse bem-estar pleno que um dia nós tivemos antes da queda foi perdido. E por isso mesmo é que, em termos assim de uma natureza espiritual inclinada para o pecado, nós estamos assim fragilizados a desenvolver. É muito fácil buscar essa fuga, portanto. Fácil. Então tem vários aspectos envolvidos, não é? Júnior, isso faz algum sentido para você? Com certeza, com certeza. É porque, como o doutor falou, a gente muda a nossa personalidade, o nosso aspecto, né? E as pessoas mesmo, elas testemunhavam isso, elas falavam que, cara, o Júnior quando bebe é uma pessoa e quando ele tá vamos se dizer assim, de cara, tá limpo, ele é uma outra totalmente diferente, porque eu era assim uma pessoa muito tímida, sabe? Muito assim, até para se relacionar com pessoas, a falar e tal, assim, eu sempre fui assim. E quando eu bebia, aí, sabe, parecia que liberava, era uma outra pessoa. E aí eu tinha ânimo para poder dançar, para poder, sabe, arrumar confusão, brigas, sabe? E a bebida, com certeza, ela gerava isso. E o pior de tudo é no outro dia. Bem, vamos fazer o seguinte, porque realmente eu tenho que ir para o intervalo. Okay. A gente, de alguma forma, abordou, então, pô, se faz isso, então eu quero. Mas acontece que ele não vem só com isso. Junto com essa coisa, essa coragem, essa coisa mais solta, né? Até essa disposição de arrumar uma confusão, essa machão, tal, que às vezes alguém almeja, junto com isso, de forma indissociável o dia depois, ou aos outros elementos presentes, né? E que me leva justamente ao tema do segundo bloco. É o fato de muitas pessoas serem dependentes ou serem alcoólatras
e não saberem ou simplesmente não reconhecerem. Por exemplo, hoje nós sabemos que tem essa questão da casa, mas um lugar, assim, um próximo segundo, uma medalha de prata ali, próximo segundo, hoje a gente sabe, e a gente vai inclusive assistir já uma pequena matéria, são as festas. Hoje a gente sabe que a festa de adolescente, festa de 13 anos, festa de 14 anos, festa de 15 anos, ou com presença de pai ou sem presença de pai. Festa de escola, que tem muito. Esses encontros que eles marcam pelas redes sociais, basicamente, muito disso gira em torno de bebida. E isso é público notório, a gente cansa de ver no jornal, né? Todo mundo com o copinho na mão. Então, a gente sabe que isso também está envolvido um pouco com aquela pressão social do meio, não é verdade? Que é outra questão. Afinal, quais são as... A gente falou um pouco dessas consequências positivas, né? Agora, quais são as negativas? Onde que isso vai levar? A gente volta já.